Fala galera, eu sou o Nicão, professor da Salinha Teorema, trabalho em diversos cursinhos de BH e do interior de Minas e na aula de hoje a gente vai ver um dos tópicos mais importantes de toda a matemática. A gente vai falar um pouquinho sobre porcentagem, presta atenção. Vamos definir o que é porcentagem? Guarda isso. Porcentagem é uma razão centesimal. Razão centesimal. Vamos interpretar? O que é uma razão? Razão é uma divisão centesimal por 100. Então, porcentagem nada mais é do que a divisão de um número por 100. Aqui eu coloquei um número x, na frente eu tenho o símbolo de porcentagem. Isso aqui indica que é x dividido por 100. Acabou. Está aqui a definição de porcentagem. X% é x sobre 100. Coloquei um número aqui aleatório para a gente visualizar isso melhor. 18% é a mesma coisa que 18 sobre 100. Se eu dividir 18 por 100, isso aqui vai ficar 0,18. Presta atenção. 18%, assim vem no meu texto. 18 sobre 100, assim eu vou usar em diversas questões, inclusive de razão e proporção. A forma de fração me ajuda muito. E assim é como a gente vai usar em matemática financeira, forma decimal de fatores. Isso aqui vai me ajudar muito. Então tem que dominar tanto as três formas de linguagem matemática, tanto a forma de porcentagem, a forma fracionária, quanto a forma decimal. Um dia desses, eu estava vendo algumas questões na internet, etc., para passar em sala, e uma das questões que eu me deparei foi a seguinte: era uma questão de um vestibular de São Paulo, que era basicamente assim, ó, calcule a raiz quadrada, não tem nada no índice, o índice é 2, de 64%. E aí, o que a gente faz? Seguinte, só usar a nossa definição. Raiz 64% é a raiz de 64 sobre 100. A gente já viu na aula de radiciação. Eu posso separar isso aqui. Fica raiz de 64 sobre a raiz de 100. Lembrando, se não aparece nada no índice da raiz, o índice é 2. Qual é a raiz quadrada de 64? 8. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Lembrando, se eu quero em porcentagem, eu não quero um 10 aqui embaixo. Eu quero o 100 ali embaixo, porque um número dividido por 100 é esse número em porcentagem. Esse 10, para virar 100, eu tenho que multiplicar por 10. Porém, eu não posso multiplicar só o denominador da minha fração, tenho que multiplicar o numerador também. Multiplicando o numerador por 10, agora eu tenho 8 vezes 10, 80. 10 vezes 10, 100. 80 sobre 100. Um número dividido por 100 é a mesma coisa que esse número, 80, só que em porcentagem. Então, a raiz quadrada de 64% é a mesmíssima coisa que 80%. Muita, mas muita gente erra isso quando eu passo em sala. Cuidado, usa a definição e depois você vai trabalhar com uma propriedade bem tranquila de radiciação. Ok? Aqui eu coloquei porcentagem de porcentagem. Como que isso aqui aparece na minha prova? Exemplo, você tem um vilarejo, esse vilarejo tem 40 mil habitantes, beleza? Desses 40 mil, 20% foi atingido por um determinado vírus. Desses 20% aí, 10% morreu. Qual o número de pessoas que morreram? Você vai calcular 10% de 20%. Você vai calcular uma porcentagem de uma porcentagem. Então isso aqui a gente usa muito nos vestibulares e é a coisa mais fácil do mundo. Olha só, 5% é 5 sobre 100. 5% de. Esse de para a gente é sinônimo de multiplicação. Beleza? Então 5% de 21% é 5 sobre 100 vezes 21 sobre 100. Multiplicação de frações. A gente multiplica numerador vezes numerador. 5 vezes 21 dá 105. Denominador vezes denominador. 100 vezes 100, isso aqui vai dar 10 mil. Eu não quero um 10 mil ali embaixo.
Eu quero 100, porque eu quero em porcentagem. Gente, para que aqui embaixo vire 100, é só eu dividir por 100. Só que para manter essa fração, eu não posso dividir só o denominador, eu tenho que dividir o numerador também. Então, eu vou dividir o numerador por 100 também. Efetuando essas divisões, eu vou ter 105 dividido por 100, 1,05 dividido por 10.000 dividido por 100. Isso aqui é a mesma coisa que 100. Olha que bonito. Você tem 1,05 dividido por 100. Isso aqui é a mesma coisa que 1,05 por 100. Acabou. Tranquilo? Isso aqui é a definição de porcentagem. Na próxima aula a gente vai fazer muito exercício dos principais vestibulares com isso. Agora a gente vai falar um pouquinho de fatores. E agora a gente vai falar do fator de aumento. Seguinte, dê um aumento de 10% em x. Vamos ver o que isso é? Seguinte, eu tenho um número x, estou aumentando, estou acrescentando mais 10% de x. Beleza? Isso aqui é dar um aumento de 10% em x. Continuando, aqui eu tenho uma soma de frações, onde o denominador dessa fração é 1. O mínimo entre 1 e 100 é 100. Presta atenção, 100 dividido por 1, 100 vezes x, 100x mais 100 dividido por 100, 1 vezes 10x, 10x. Gente, olha que continha simples. 100x mais 10x, 110x. Isso dividido por 100 é 1,1 vezes x. Olha o número que apareceu multiplicando x. Esse número é o nosso fator de aumento. Quando eu quero dar um aumento de 10% em alguma coisa, eu multiplico por 1,1. Quando eu quero dar um aumento de 5%, de 50% em alguma coisa, eu multiplico por 1,5. Quando eu quero dar um aumento de 60% em alguma coisa, eu multiplico por 1,6. E assim por diante. Agora, olha só. Dê um aumento de 7% em x. Vamos fazer os cálculos. X mais 7%. 7 sobre 100 vezes x. Aqui eu tenho uma soma de duas frações, beleza? Onde o denominador dessa fração é 1. O mínimo entre essas duas frações vai ser 100. 100 dividido por 1, 100 vezes x, 100x. Mais 100 dividido por 100, 1 vezes 7x, 7x. Olha o que aconteceu. 100 mais 7, 107x. Tudo isso dividido por 100. 107 dividido por 100 vai ser igual a 1,07 vezes x. Quando eu quis dar um aumento de 7% em x, eu multipliquei x por 1,07. Se eu quisesse dar um aumento de 2%, eu multiplicaria por 1,02. Se eu quisesse dar um aumento de 9%, eu multiplicaria por 1,09. E assim por diante. Além do fator de aumento, a gente tem outro fator extremamente importante e você consegue acompanhar a aplicação disso na nossa próxima aula, que eu usei muito fatores, que é o fator de desconto. Olha só, dê um desconto de 20% em x. Eu vou fazer a operação inversa. X, quando eu queria dar um aumento, aqui tinha uma soma, agora tem uma subtração. Menos, porque eu estou dando um desconto de 20% de x, correto? Aqui eu tenho uma subtração de frações, onde o denominador dessa fração é 1. O mínimo entre 100 e 1 é 100. 100 dividido por 1, 100 vezes x, 100x. Menos 100 dividido por 100, 1 vezes 20x, 20x. Aqui, ó, 100 menos 20, 80. Então, eu tenho 80x sobre 100. 80 dividido por 100 dá 0,8 vezes x. Então, quando eu quero dar um desconto de 20% em alguma coisa, eu multiplico por 0,8. Quando eu quero dar um desconto de 30% em alguma coisa, eu multiplico por 0,7. Quando eu quero dar um desconto de 90% em alguma coisa, eu multiplico por 0,1. Tranquilo? Agora, olha só. Dê um desconto de
8% em x. Dá um desconto de 8%. Eu tenho x, desconto, eu estou reduzindo 8%. 8 sobre 100 vezes x. Aqui eu tenho uma operação com frações. Aqui o denominador é 1. O mínimo entre 1 e 100, 100. 100 dividido por 1, 100 vezes x, 100x. Menos 100 dividido por 100, 1 vezes 8x, 8x. Isso vai ser igual 100 menos 8, 92 vezes x, tudo isso dividido por 100. 92 dividido por 100, isso aqui é igual a 0,92 vezes x. Olha o nosso fator aqui. Quando eu quis dar um desconto de 8% em x, eu multipliquei por 0,92. Quando eu quero dar um desconto de 4% em x, eu multiplico por 0,96. E assim por diante. Tranquilo? Pessoal, curta nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais. Aqui na descrição vai ter uma lista de exercícios para vocês fazerem. Forte abraço, que a matemática os acompanhe.